Introdução à fisiologia renal. Quais são as funções de um rim? O rim é um órgão duplo em forma de feijão, localizado atrás do peritônio, por isso é chamado de órgão retroperitoneal. Possui as seguintes funções: regulação de líquidos, que é feita através da filtração, secreção, excreção e reabsorção, regulação de íons e eletrólitos, como cálcio, regulação do pH, pois o bicarbonato faz parte do tampão sanguíneo, o que mantém o pH sanguíneo, excreção de substâncias, pois os medicamentos são eliminados por via renal, e possui, por fim, uma função endócrina, como a produção de renina e eritropoietina. Quanto à anatomia do rim, é possível destacar a artéria renal e seus seguintes ramos, como a artéria segmentar, artéria arqueada, interlobular e arteríola aferente. Ainda nessa imagem é possível ver o córtex e a medula, os dois ureter e a pelve renal. Introdução à fisiologia renal. Quais são as funções de um rim? O rim é um órgão duplo em forma de feijão, localizado atrás do peritônio, por isso é chamado de órgão retroperitoneal. Possui as seguintes funções: regulação de líquidos, que é feita através da filtração, secreção, excreção e reabsorção, regulação de íons e eletrólitos, como cálcio, regulação do pH, pois o bicarbonato faz parte do tampão sanguíneo, o que mantém o pH sanguíneo, excreção de substâncias, pois os medicamentos são eliminados por via renal, e possui, por fim, uma função endócrina, como a produção de renina e eritropoietina. Quanto à anatomia do rim, é possível destacar a artéria renal e seus seguintes ramos, como a artéria segmentar, artéria arqueada, interlobular e arteríola aferente. Ainda nessa imagem é possível ver o córtex e a medula, os dois ureter e a pelve renal. Quanto a uma visão microscópica, destaca-se o néfron. A anatomia, é importante destacar a anatomia do rim, pois ele é um órgão muito compartimentalizado, tem regiões muito especializadas e que, por sua vez, apresentam maior capacidade de filtração. A seguir, é possível destacar a cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que possui uma parte mais fina e uma parte mais grossa, seu ramo ascendente e descendente, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. No córtex e na medula, é possível ver que a concentração osmótica ela cresce em sentido à medula. Quanto aos processos básicos referidos anteriormente, serão vistos os seguintes: filtração, reabsorção, secreção e excreção urinária. A filtração tem a passagem de líquidos e de algumas substâncias plasmáticas, que são chamados de ultrafiltrado, que vai da arteríola para a cápsula de Bowman, ou seja, necessariamente para o néfron. Nesse processo, não conseguem atravessar para o poro do capilar, pois ele é muito estreito, proteínas e células. Substâncias ou eletrólitos que tenham essa mesma carga negativa da membrana vão ser dificilmente absorvidas ou não serão absorvidas, ou seja, serão repelidas pela membrana. E tem as forças de Starling, que tem uma pressão que é a favor da filtração glomerular, que é a pressão hidrostática do capilar, e duas pressões que são contra a filtração glomerular, que é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman e a pressão oncótica do capilar. No segundo processo é a reabsorção, que é a recaptação de substâncias para que sejam reutilizadas pelo nosso organismo. É como se fosse uma reciclagem, em que 99% do líquido filtrado é reabsorvido e 1% restante é reexcretado. A maioria desse processo é feito por canais específicos para íons ou substâncias e que permitem entrada ou saída de determinadas substâncias. Funciona como se fosse uma difusão facilitada. Para isso, temos como exemplo os canais de glicose e de sódio. A glicose é reabsorvida no túbulo contorcido proximal por cotransportador, permite uma dupla reabsorção simultaneamente. E um exemplo de cotransportador é o SGLT, que ele é responsável por 100% da reabsorção de glicose. Mas, em pessoas com diabetes mellitus, chega muita glicose, satura o cotransportador e aí a glicose é eliminada pela urina, ou seja, é a glicosúria. Canais são feitos por uma difusão facilitada, a difusão de substâncias lipossolúveis como gases, ou seja, é uma difusão simples,
E a via paracelular funciona com substâncias que passam entre uma célula e outra. O exemplo é o cloreto. Secreção. Na secreção, pode ter de substâncias no capilar peritubular por um transportador específico, ou transportador inespecífico para cátions, como creatinina e catecolamina, que é um exemplo, a adrenalina. O último processo é a excreção urinária, que funciona pela eliminação de líquido para o meio Vamos falar um externo. pouquinho sobre doença renal crônica. A doença renal crônica é definida pela lesão renal e perda progressiva e irreversível da função renal, glomerular, tubular e endócrina. Ela pode avançar para um estágio onde é chamada de insuficiência renal crônica. Nesse estágio, os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio interno. Alguns exames comprobatórios podem ajudar a fechar o diagnóstico da doença renal crônica, como quando a taxa de filtração glomerular está menor que 60 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Isso por 3 ou mais meses, com ou sem lesão renal. Outros exames são a ureia, que varia o valor normal entre 16 e 40, a creatinina, que varia entre 0,6 e 1,2, e o ácido úrico, que pode variar entre 2,5 a 7,4 mg por decilitro. Existem fatores de risco que aumentam a probabilidade do surgimento da doença renal crônica. Os indivíduos que possuem essa predisposição são os hipertensos, que possuem lesão no capilar glomerular, os diabéticos, já que o diabetes mellitus é uma das principais causas da doença renal crônica, os idosos, pelo fato de ocorrer a diminuição fisiológica da filtração glomerular, os pacientes com doenças cardiovasculares e, por fim, familiares de Oi, pacientes pessoal, portadores. essa parte sobre a doença renal crônica, que é sobre o diagnóstico e sobre a doença em si, é composta por mim, por Guilherme e por Flávia, né? Eu sou o William, e a gente vai começar falando sobre a doença renal crônica, que ela é diagnosticada a partir de exames laboratoriais, como ureia, creatinina e proteinúria, porque a partir desses exames existe uma faixa de transição em que mostra, às vezes, quando a pessoa está com sobrecarga da função renal ou função renal comprometida, através desses três fatores. O paciente, quando ele tem a função renal comprometida e problema nos rins, ele apresenta hematúria, que é o sangramento na urina. A urina ela pode estar espumando, apresenta edema, hipertensão, anemia, cansaço, perda de apetite, náuseas, vômitos, dor nos rins, inchaço nos pés e tornozelos, além de nictúria. Esse inchaço está associado também à questão da retenção de líquido no corpo, não é mesmo? Esse problema é uma doença que pode ter um traço genético ou associado aos hábitos de vida, né? Muitas pessoas que não ingerem água corretamente ou muitas pessoas que não têm bons hábitos de vida, são diabéticos e hipertensos, elas têm mais propensão de ter esse problema. O caso que nós trouxemos para poder contextualizar bem esse problema e mostrar de forma bem real para vocês é o caso de JPH, de 72 anos, residente em Prazeres, que procurou o serviço de urgência da UPA apresentando disúria, polaciúria, urgência miccional, incontinência urinária de início antigo, hematúria macroscópica e dor em hipogastro, negando febre. Na maioria das vezes a pessoa nega febre mesmo nessas infecções. Ele trouxe consigo o exame anterior de urocultura positiva para E. coli, e muitas vezes essa E. coli ela evolui para Prometheus bactérios, que é uma bactéria muito mais potente e que poucos antibióticos conseguem contê-la. O resultado do sumário de urina solicitado nessa ocasião demonstrou piúria intensa, maior que 40 piócitos por campo, hematúria intensa, que é sangue presente na urina, e numerosas bactérias e nitrito positivo. Nitrito é como se fosse o resto do metabolismo das bactérias, que só faz poluir o corpo. Teve vários episódios de infecção no trato urinário e teor de repetição recorrentes, sempre tratadas com a utilização de norfloxacina. Porém, da última vez, o antimicrobiano não funcionou bem, o que levou à substituição por um microbiano ou antibiótico de maior espectro de ação, no caso, a profloxacina. O tratamento não foi efetivo e dessa vez ele referiu sintomas diferentes. Como exemplo, a gente percebe que ele apresentou dormência, dor nos flancos, febre, calafrios e mal-estar. Tudo isso que ele estava sentindo estava relacionado a um possível diagnóstico de suspeita de pielonefrite e doença renal crônica. Dessa vez, para tratar e até prolongar a vida, ele foi encaminhado,
por um urologista a hemodiálise para fazer com que houvesse a limpeza e a filtração do sangue, fazendo o trabalho que o rim doente não pode fazer mais, porque ele está comprometido. O procedimento, mesmo nesse sentido, ele libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e líquido. Pacientes que fazem hemodiálise têm cada vez menos tempo de vida útil. Ou seja, muitas vezes a pessoa começa com uma sessão por semana, 2, e aí vai aumentando, porque o rim e o processo vai ficando tão comprometido que muitas vezes necessita de várias vezes durante a semana fazer hemodiálise. Só que tem outro problema, que é a questão dos hospitais públicos não suportarem essa quantidade crescente de vezes que a pessoa precisa fazer esse procedimento, já que são muitos doentes e muitos portadores dessa doença. Então, muitas vezes, a frequência desse procedimento aumenta para suprir o déficit de... A hipertensão é uma causa frequente da doença renal crônica. A transmissão da hipertensão sistêmica para o glomérulo determina a lesão do capilar glomerular. Por isso, o paciente com hipertensão e doença renal crônica está entre os grupos de risco. Porque o paciente com DRC consome proteinúria maior que 1 grama por dia. Deve ser tratado preferencialmente com os IECAs, ou em caso de intolerância, usar os BRATs-1, que são os beta-bloqueadores de receptor 1 da angiotensina. E o nível pressórico desse paciente deve ser mantido entre 125 por 75 mm/mercúrio. Recomenda-se usar o IECA, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou os bloqueadores de receptores de angiotensina, pelo risco de insuficiência renal. Então deve ser utilizado com precaução. A anemia do paciente renal crônico começa a ser observada quando o nível de creatinina cai abaixo de 60 ml/min, decorrente da diminuição da produção da eritropoetina, que menor sobrevida das hemácias. Essa deficiência da produção de eritropoetina é feita pelo fibroblasto peritrubulares renais. Contudo, é bom avaliar que outros fatores podem também desencadear a anemia nesse paciente, como por exemplo a deficiência de ferro. Diabetes mellitus é a causa mais frequente de doença renal crônica no mundo e já é a segunda etiologia mais comum entre os pacientes em diálise no Brasil. E além disso, os diabéticos apresentam um risco aumentado de eventos cardiovasculares. A hiperglicemia é o fator de risco independente da nefroesclerose diabética. As dislipidemia devem ser agressivamente tratadas em pacientes renais crônicos, porque esses pacientes são considerados de alto risco e de doença coronariana, e seus níveis elevados de LDL devem ser menores que 100 mg por decilitro, idealmente menor que 70 mg por decilitro. Ademais, a doença renal crônica evolui com alta prevalência em alterações do metabolismo. Consequentemente, é importante rastrear, avaliar e tratar alterações do colesterol total, como HDL, LDL, triglicerídeos, mesmo nos estágios iniciais da doença renal crônica. A proteinúria é um excelente marcador de doença renal, importante fator de risco para a progressão de doença renal crônica, bem como a mortalidade cardiovascular. A acidose metabólica é um fator que deve ser observado porque o rim é uma das principais vias de eliminação dos ácidos não voláteis. Com a diminuição da filtração glomerular, ocorre a limitação da excreção de carga dos ácidos gerais, resultando na acidose metabólica compensada, assintomática ou descompensada por causa do equilíbrio do balanço ácido-básico.